O evangelho de hoje se encontra em João, capítulo 6, versículo 22 ao 29. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, chegando outras barcas de Tiberiade, perto do lugar onde tinha comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram a barca e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, não estáis me procurando não porque viste sinais, mas porque comeste o pão e ficaste satisfeito. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu dedo, com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, como sempre a palavra de Deus, ela é muito rica, muito forte. Nesse evangelho de hoje, Jesus vem dizendo, ensinando, que o reino de Deus, ele é muito mais que este mundo. Ali Jesus havia acabado de fazer a multiplicação dos pães, onde que alimentou milhares de pessoas, milhares. E assim Jesus, manifestando o poder dele ali, ele poderia resolver todo o problema social da humanidade pelo seu poder. Simples. Se Jesus quisesse, ele poderia saciar toda a humanidade. Para quem multiplicou de 4, 5 pães, alguns peixes, tratou de 15.000 homens, sem nenhum esforço, apenas fazendo uma ação de graça, Jesus poderia, sem o menor esforço, saciar toda a fome da sociedade, da humanidade. Jesus podia curar todas as doenças da humanidade. Por que Jesus não fez isso? Por que Jesus não fez isso? Por que Jesus não faz isso? Será que Jesus fica feliz em ver as pessoas passando fome? As pessoas sofrendo? Esse evangelho nos dá um entendimento que tem que existir uma maturidade para a gente entender o ensinamento de Deus. Que não é simples. Jesus não é uma pessoa deste mundo, simplesmente. O reino dele não é deste mundo, como ele disse a Pilatos. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus soldados, meus exércitos, meus discípulos iam lutar. Mas meu reino não é deste mundo. E como é difícil a gente entender isso, a gente compreender isso. E aquelas pessoas começam a correr atrás de Jesus. Jesus fugiu daquelas pessoas. Jesus fugiu daqueles pobres. Jesus fugiu daquelas pessoas que estavam passando fome. Que ele alimentou um dia, mas no outro dia Jesus não ficou do lado deles. Porque Jesus tinha algo mais importante a ensinar aquelas pessoas. Só que aquelas pessoas não estavam prontas para receber o ensinamento de Jesus. Daí Jesus vai dizer a eles: em verdade vos digo, estais me procurando não porque viste os sinais, mas porque comeste o pão e ficaste satisfeito. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. E o Filho do Homem vos dará. Então Jesus está falando aqui, em outras palavras, que a palavra dele, que a pregação dele, que a mensagem dele sobre o reino de Deus, ela é mais importante do que das necessidades básicas que a gente tem no nosso dia a dia, que é o alimento, a saúde, o emprego. Jesus está dizendo que a palavra dele é mais importante do que o pão, como ele disse na tentação no deserto.
Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ali Jesus está falando que a palavra de Deus está acima de todas as coisas deste mundo. O ensinamento de Deus, que é o ensinamento que nos dá a vida eterna, que nos salva. E Jesus quer que todos nós salvamos, que todos nós vivamos para a vida eterna. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado da gente não procurar as nossas necessidades deste mundo mais do que o reino de Deus, mais do que a nossa salvação. Por isso que ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos será dado em acréscimo. Jesus pode prover um trabalho para você, Jesus pode prover o alimento para você, Jesus pode prover o alimento, o emprego, a saúde, uma família, uma casa. Isso não é nada para Ele. Ele pode prover. Mas isso vai te dar a salvação eterna? Você está colocando Deus em primeiro lugar. A hora que você colocar Deus em primeiro lugar, Deus pode prover o necessário para você. Mas enquanto você não colocar Deus em primeiro lugar, Deus não pode prover o necessário para você. A nossa linha é isso. Primeiro você dá o passo na fé. Primeiro você entra no mar, para depois o mar se abrir. Deus não vai abrir o mar antes, para depois você entrar. Primeiro você dá o passo. Primeiro você pisa na água. Daí o mar se abre. Primeiro você dá o passo na fé. Primeiro você coloca Deus em primeiro lugar. Primeiro você procura o reino de Deus. Primeiro você busca as coisas de Deus. Depois você vai ver o milagre de Deus na tua vida. Primeiro o reino de Deus. Primeiro a vontade de Deus. Depois Deus te dará o necessário. Isso é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível caminhar com Deus. Sem fé, a gente nunca será discípulo de Jesus. Sem fé, a gente nunca vai viver o reino de Deus. A gente nunca vai experimentar as graças de Deus, porque as graças de Deus alcançamos pela fé. E fé é isso. É você confiar sem ver, sem sentir, sem entender muitas vezes. Mas é confiar. Se Jesus está falando, você tem que confiar. Como ele termina o Evangelho dizendo que devemos fazer para realizar as obras de Deus, pergunta das pessoas para Jesus. Jesus respondeu: a obra de Deus é que acredita naquele que ele enviou. Essa é a obra de Deus, é o princípio da obra de Deus, é acreditar em Jesus, é acreditar nas palavras de Jesus, é acreditar no ensinamento de Jesus. As outras coisas virão a partir da palavra de Jesus, a partir de Jesus. Então por isso que precisamos buscar Jesus em primeiro lugar, buscar a tua palavra, fazer aquilo que ele pede para a gente fazer, confiar nele completamente, nos entregar a ele e deixar que ele vai fazer as outras coisas no momento certo. Que você possa tomar essa decisão na tua vida, nesse dia de hoje. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos será dado em acréscimo. Se você não buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Deus não pode dar as outras coisas. Deus não pode dar. Muitas vezes o inimigo dá para nos confundir, para deixar a gente numa vida tranquila, para que a gente não precisa buscar a Deus. Toma cuidado com isso. A gente precisa ser fiel à palavra de Deus, ser fiel àquilo que Jesus nos ensina. Que o Espírito Santo possa preencher o nosso coração nesse dia de hoje, despertar em nós um desejo de fazer a vontade de Deus, de viver essa experiência com Deus, de confiar profundamente na tua palavra, confiar naquilo que Ele quer para cada um de nós. Que assim seja. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre.